Muito bom dia, meus irmãos. Uma alegria poder encontrar-me com todos vocês nesse domingo para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós vamos dar sequência à nossa aula, aos nossos estudos. Nós estamos trabalhando sobre batalha espiritual e na nossa última aula nós falamos sobre examinando o movimento. Nós vamos ter algumas aulas enfatizando isso, examinando o movimento. Na aula passada, nós vimos o quê? Nós analisamos o movimento, olhando que o movimento de batalha espiritual, eles têm uma falta de base bíblica em muitas de suas doutrinas. Eles usam a experiência espiritual como fonte de revelação e o ataque à suficiência de Cristo, ou seja, eles não afirmam ser Cristo, a ação, a obra redentiva de Cristo suficiente para a salvação na vida dele. Precisa acrescentar coisas a mais. Nessa manhã, nós vamos trabalhar com o texto de 1 Timóteo, a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 16. Antes de lermos o texto, nós vamos acalmar os nossos corações nessa manhã. Nós vamos buscar a Deus em oração. Eu sei que tem sido dias difíceis, momentos de muitas situações que mexem conosco, mas nós confiamos em Deus. Nós somos um Deus que cuida de nós. Eu quero, nessa manhã, orar, pedir a Deus para acalmar o meu, teu coração, para aquilo que vamos trabalhar nessa manhã. Ó Deus, obrigado, ó Pai, por esse momento, por esse domingo, por mais uma manhã de estudo da sua palavra. Rogamos, ó Pai, a graça de podermos expressar a tua palavra de maneira clara, objetiva e com autoridade. Que o Senhor use-nos por misericórdia e que a pessoa que ouvir, meu Pai, esta aula possa ser edificada por ti, Pai. Que aquele que assistir, meu Pai, esta aula possa aprender mais da tua palavra, Pai. E entender, Pai, que o Senhor é um Deus soberano acima de todas as coisas. Em nome de Jesus que oramos, agradecidos. Amém, amém e amém. Muito bem, irmãos. Vamos lá para a palavra de Deus. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, examinando o movimento, parte 2. 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 11, diz bem assim: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus que preserve a vida de todas as coisas e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra, poder eterno. Amém. Palavra de Deus, nessas palavras, o apóstolo Paulo, ele enfatiza aqui a soberania de Deus, o ato de Deus ser soberano, está sobre tudo e sobre todos. Deus governa sobre tudo, Deus é soberano, e é essa grande ideia, essa doutrina da soberania de Deus, é exatamente sobre isso que vamos tratar nessa manhã, porque o movimento de batalha espiritual, na segunda parte desse examinar o movimento, eles vão atacar essa soberania de Deus. Nós veremos aqui alguns pontos, algumas ideias, alguns pressupostos desse movimento que vão contra a doutrina da soberania de Deus. Se não, veja bem, a primeira coisa que eu quero ver com vocês, a obsessão pelo mundo dos espíritos. Analisando o movimento de batalha espiritual, uma das coisas que nos preocupa é essa obsessão, esse apego que eles têm pelo mundo dos espíritos. E o que isso nos ensina, o que isso quer dizer? Qual é a ideia por detrás do movimento de batalha espiritual? É que nós temos que nos preocupar com essa tendência que esse movimento de batalha espiritual faz,
ou eles fazem, de criar em seus adeptos aquela obsessão doentia pelo mundo ou pelo mundo dos espíritos. Muitos ficam fascinados com isso, há muitos crentes fascinados com isso, mundo dos espíritos, aquela ideia de mundo espiritual. Só que, o que eles fazem com isso? Eles fazem com que as pessoas fiquem obcecadas pelo mundo espiritual, traçando ou fazendo com que tudo que aconteça de comum na vida das pessoas sejam ações do mal. Ou seja, eles acreditam que tudo que acontece é culpa do demônio. Qualquer ação, qualquer coisa, a caneta caiu, foi o diabo que derrubou. A porta bateu no meu dedo, foi o diabo que bateu a porta no meu dedo. Bati meu pezinho na quina da cama, foi o diabo que colocou essa cama aqui. Então eles têm essa tendência de criar, de viver nessa esfera de mundo espiritual. E o que eles fazem com isso? Aqui eu preciso também ser claro e abrir aqui um parêntese e explicar para vocês. É claro que Satanás nos ronda como um leão procurando alguém ou a quem possa tragar. Isso é claro, a Bíblia fala isso. Buscando sempre que possível nos levar a pecar, nos tentar afastar dos propósitos de Deus. Isso é muito claro, queridos irmãos. No entanto, a ação satânica não é a única explicação bíblica para os males deste mundo. Conforme o movimento de batalha espiritual quer explicar, eles querem trazer a mensagem que tudo que acontece de ruim no mundo é tão somente culpa do diabo. E nós veremos que não. Como é que a Bíblia confronta isso? O que nós cristãos bíblicos pensamos a respeito disso? É exatamente assim? Claro que não. Por quê? Porque nós vivemos num mundo caído. Nós vivemos num mundo caído, a criação geme, a criação suporta as dores causadas pelo pecado humano. Paulo diz isso em Romanos capítulo 8, dos versos 18 a 25, que a criação geme. E o que isso significa? Que a própria criação, ela sofreu os efeitos do pecado quando Adão pecou. Em Gênesis capítulo 3, vai dizer exatamente isso. Gênesis capítulo 3, verso 17 e 18 diz que toda a criação, ela também foi atingida com o pecado do homem, ela também sofreu. Então isso explica os males causados pelas erupções vulcânicas, terremotos, maremotos, seca, peste, tsunamis. Isso é a criação que geme, que suporta ou que está sofrendo por causa do pecado do homem desde o início. Desde o início. Então o pecado corrompeu a boa criação de Deus. O pecado, ele manchou a boa criação de Deus. O mundo criado, que era para ser o nosso lar, se tornou um lugar hostil, um lugar mau, por causa do pecado. Então, ficar gripado, você de repente ficar com uma dor de cabeça, se porventura você foi infectado pelo vírus do Covid-19, isso aí, meu irmão, não é sinal de falta de fé, e também não é sinal de pecado. E também isso não é, foi o diabo que permitiu esse mal. Não, querido, não é isso. Mas é uma lembrança dos males que o pecado dos nossos primeiros pais causou em todos os seres humanos. Estamos sujeitos a isso. Somos sujeitos a isso. Então essa ideia que eles têm, essa obsessão pelo mundo dos espíritos, achando que tudo é culpa do demônio, os males que acontecem conosco, e nem sempre é, querido. Porque Deus pode impor o sofrimento. Muitas vezes Deus permite o sofrimento. Muitas vezes Deus permitiu o sofrimento para a nação de Israel, para que eles aprendessem a temer a Deus e também para que eles retornassem aos caminhos do Senhor. Todas as vezes que o povo ia enveredando no caminho da idolatria, no caminho de abandonar a Deus, Deus trazia o povo para si, por meio do sofrimento. E como é que Deus fazia isso? Permitindo que nações inimigas viessem contra Israel e ganhassem batalhas, humilhando o povo de Israel, tal como aconteceu quando Acã, em desobediência direta à voz de Deus pelo homem de Deus Josué, ele comete
aquele pecado de esconder, e aí o povo então esconder aquilo que Deus falou para não pegar daquela terra onde eles foram, e eles pagaram caro por isso, perderam uma batalha. Deus permitiu. Quantas nações vieram, Babilônia, Assíria, sobre a nação de Israel, Deus permitiu o sofrimento, para que eles aprendessem. Outra razão, há sofrimento que é causado para a glória de Deus, para a glória de Deus, como nós vimos na história de Jó. Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo de Jó, menos na vida dele. Deus permitiu para a glória de Deus, para louvor e glória de Deus, para louvor e glória de Deus. Outro exemplo que Deus permite o mal para a glória dele é a história muito conhecida daquele cego de nascença. Estava Jesus caminhando com seus discípulos e eles avistam um cego, e os discípulos perguntam: Pai, mestre, Senhor, quem pecou, ele ou seus pais? E Jesus respondeu para o discípulo: nem ele e nem os seus pais, nem seus pais. Essa enfermidade é para a glória de Deus. Há muitas coisas que Deus permite para que a glória do nome dele seja revelada na vida dos seus servos. Então possa ser que o teu sofrimento, que o meu sofrimento, que aquilo que você enfrenta, que aquilo que eu enfrento, que aquilo que nós enfrentamos nesta vida, não é por causa do diabo, mas muito mais que o nosso Deus, que é soberano, permite que situações aconteçam conosco para que a glória, para que o louvor, para que o nome dele seja bendito e glorificado eternamente, conforme nós lemos na palavra de Deus. Amém? Então, talvez o seu sofrimento, querido, seja isso, para a glória de Deus. Aguarda, espere, guarde o coração, não se precipite na onda do movimento de batalha espiritual. Pneu do carro furou, culpa do capeta. Não, o que é isso, irmão? O que é isso? A situação do mundo está assim, é culpa do diabo. Muitas vezes é culpa nossa, culpa minha, a culpa é tua, os nossos pecados. E eles querem trazer tudo isso como se fosse o mundo espiritual. E nem sempre. Tem coisas que nós temos que fazer. Outra questão interessante que desse movimento, além dessa obsessão pelo mundo espiritual, é um retorno a uma doutrina demoníaca, por assim dizer, uma doutrina também herética, chamada maniqueísmo. O que é isso? Essa doutrina surgiu há muitos anos atrás, através de um homem chamado Mani. E o que ele entendia? Para ele, Deus, havia um mal no mundo que era um mal contra Deus. Esse mal era um mal que batia de frente com Deus. Ou seja, havia Deus, que era o lado bom, e o diabo, que era o lado mal. E os dois tinham a mesma força. O movimento de batalha espiritual, eles vêm trazer a mesma ideia de Mani, ou dessa mentira, dessa heresia do maniqueísmo, dizendo que o diabo e Deus estão em pé de igualdade em força e poder, e eles lutam eternamente entre si, e o resultado final do combate, se houver, é incerto, porque ambos têm força e têm poder. Isso é mentira. Isso é mentira desse movimento, porque o nosso Deus é soberano, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus está acima de tudo e de todos, e nada se iguala, se compara ao poder de Deus. Nada, queridos irmãos, nada. As ideias de Mani, ou do movimento do maniqueísmo, foram combatidas, foram rejeitadas pela igreja, porque contrariam claramente, diretamente, o ensino bíblico de que Deus é o Senhor do universo e Satanás é apenas uma criatura que só pode agir até onde Deus permite que ele haja. E assim será. E ele é derrotado. O inimigo já foi derrotado pelo sopro da boca de Deus. Foi derrotado. Então os adeptos, os seguidores do movimento de batalha espiritual negam em seu discurso e está colocando o diabo em pé de igualdade com Deus. Só que
o que acontece é extremamente o contrário. Eles só pregam disso, eles só falam disso. O que ocorre é que eles enfatizam, eles descrevem o poder de Satanás e seus demônios de tal forma que na prática eles acabam transmitindo a mensagem de que o poder de Satanás é igual, ou pelo menos quase igual ao de Deus. Por isso, irmão, isso vai contra a palavra de Deus. A palavra de Deus ensina categoricamente que Deus é soberano. A soberania completa e absoluta de Deus sobre todo o universo é ensinada claramente em toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos um Deus que é soberano. O salmista afirma: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Salmo 24, versículo 1. É verdade que o diabo é o príncipe deste mundo, é o príncipe desse século, mas é um príncipe já julgado. João 12:31 diz que ele já está julgado e condenado. Deus, porém, ele é Senhor, ele é soberano, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, como nós lemos em Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 15. Só ele é Senhor. O diabo e Deus não estão em pé de igualdade. Deus está muito acima, mas muito acima de todos, de tudo e de todos, porque ele é Deus e ele é o Todo-Poderoso. Outra preocupação, examinando o movimento que nós temos que ter, é que esse movimento de batalha espiritual, eles fazem o que nós chamamos de influência da confissão positiva. É uma outra preocupação. A igreja de Cristo também deve se preocupar com a influência dentro do movimento de batalha espiritual desse conceito de confissão positiva. De forma bastante similar, bem semelhante aos seguidores do Evangelho da Prosperidade, que também é uma doutrina demoníaca, essa mensagem Evangelho da Prosperidade, os seguidores do movimento de batalha espiritual, eles parecem atribuir algumas declarações e amarrações feitas com fé um poder determinante e final. Quando eles dizem está amarrado, está determinando. E para eles, quando você diz está amarrado, com fé, aquilo acontece. Aquilo acontece. Basta você falar que acontece. Isso fica muito claro e muito evidente pela ênfase nas determinações e verbalizações nos conflitos que eles têm quando eles fazem os ditos cultos de libertação em suas igrejas contra os demônios. Expressões como eu amarro, expressões como eu declaro, eu determino e outras equivalentes são consideradas de maior importância, não apenas no momento da luta contra os demônios, mas em toda a vida cristã. É como se fosse assim, no dia a dia, o pai falar para o filho, nessa época de pandemia, onde o filho tem que estudar online, onde o filho precisa sentar na frente do computador e estudar, o pai fala: filho, vai estudar. E o pai diz para o filho: tá amarrado, pai, não vou estudar não. Ou de repente, numa época dessa de pandemia, onde nós temos que nos prevenir, tomar os cuidados necessários, sairmos de máscaras, ficarmos distantes de 1 metro ou 2 metros, e aí de repente a pessoa fala: tá amarrado, eu não vou usar essas coisas não, tá amarrado. Quando você diz isso, tá amarrado, com fé, você não precisa nem estudar, que cria um mundo espiritual que você aprende tudo. Olha, os adolescentes, as crianças vão amar isso. Agora, é a mesma coisa da pessoa falar: não, tá amarrado, não vou usar máscara não, que eu não vou pegar doença nenhuma. Se você não se cuidar, querido, pode ter certeza, você vai pegar. E não é culpa do diabo, a culpa é tua, é irresponsabilidade sua, é só sua. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. A ideia por detrás ou por trás da confissão positiva é que as palavras têm poder criador. Segundo eles, quando você diz está amarrado, ou eu determino, eu declaro neste momento, quando você diz isso, você está criando
o mundo espiritual, que aquilo vai acontecer. Que aquilo vai acontecer. Então, de acordo com essa doutrina, de acordo com esse pensamento, pelas palavras da boca dessa pessoa, você pode criar a realidade ao seu redor de que aquilo vai se tornar uma realidade espiritual na sua vida. Então, se você diz, eu determino que essa conta seja paga. Tá paga. Tá paga. Imaginou se isso acontecesse? Eu declaro agora que o boleto do carro está pago. Imaginou se isso acontecesse? Todo demônio de dívidas do cartão agora cai por terra. Eu determino. Já imaginou? Para algumas pessoas seria muito bom, né? Só que não é assim que acontece, queridos irmãos. Se declararmos a vitória, a saúde, a prosperidade, a derrota de Satanás, isso ocorrerá. Algumas pessoas acreditam nisso. Só que não é bem assim. Há na Bíblia o único caso de palavras criando realidade. Foi quando Deus criou o mundo. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Fora Deus, nenhum outro tem poder em suas palavras de criar mundo nenhum, realidade nenhuma, seja física ou espiritual. Somente Deus tem poder criador em suas palavras. Somente Deus. O homem não tem esse poder. Não adianta eu usar essa confissão positiva, essas declarações, essas questões de querer apontar o dedo para Deus. Eu determino, Deus, que o Senhor traga essa cura agora. Eu determino que o Senhor me dê essa vitória agora. Eu determino que o Senhor me dê essa bênção agora. Quem somos nós para declararmos ou determinarmos alguma coisa para Deus? Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós para falarmos para Deus o que Ele deve ou não deve fazer, queridos irmãos? Nós não podemos ser dessa forma. Nós não podemos querer colocar o dedo, apontar o dedo para Deus. Que afronta é essa? Que arrogância é essa? Quem nós somos? Nós não somos nada. Nós não somos nada. Nós não passamos de uma flor seca que seca e o vento sopra e vai para todo lugar. Quem somos nós, irmãos? Por isso, nós temos que examinar esse movimento e percebermos isso e nos preocuparmos com isso como igreja, porque isso tem adentrado nos nossos arraiais. Há muitos crentes entre nós que têm essa ideia dessa obsessão pelo mundo espiritual. Tudo que acontece ruim com ele, põe a culpa no capeta, põe a culpa no diabo, e é tua responsabilidade, e o teu compromisso, e a tua palavra. Muita gente que acha que o diabo está em pé de igualdade com Deus, só que não está. Dão tanta ênfase para as coisas ruins que acontecem, que esquece da bondade, da benevolência, da liberdade cristã, do servir a Deus com alegria. Esquecem disso. Queridos irmãos, precisamos retornar urgentemente à sã doutrina e às sagradas escrituras. Precisamos voltar. O que está acontecendo no mundo hoje, tudo isso não é culpa de Satanás. O diabo é astuto, sim. O diabo, ele é ardiloso, sim. O diabo, ele é perspicaz, sim. Ele tenta, ele fica vendo ali a situação para tentar aproveitar as fraquezas, as murmurações, os questionamentos dos crentes. Mas tudo isso acontece porque Deus permite. Nada acontece sem a permissão de Deus. Nada acontece se Deus não permitir. Tudo que está acontecendo hoje no mundo inteiro, Deus está vendo. E Ele está no controle. Ele continua no seu alto e sublime trono, governando sobre esse universo. Amém? Você crê assim? Eu também creio assim. Por isso, não se fascine pelo mal. Não se fascine. O fascínio pelo mal, produzido
pelas ênfases e destaques do movimento de batalha espiritual, acaba atribuindo ao diabo e aos seus demônios um poder que eles não têm. Eles não têm. Nós não podemos permitir isso. Nós não podemos. Por isso é necessário retornar às Sagradas Escrituras e à sã doutrina, sola Escritura, como diziam os reformadores. Somente as Escrituras. Somente as Escrituras. Temos que voltar às Escrituras Sagradas e nos firmar nela. Amém? Vamos orar mais uma vez. Eu quero mais uma vez enfatizar, dizer a você, qualquer que for a sua dúvida concernente àquilo que nós falamos hoje, recapitulando, examinando o movimento. Nós vimos hoje, examinando o movimento, que o movimento de batalha espiritual, eles têm uma obsessão pelo mundo dos espíritos. Ou seja, tudo que acontece ruim é culpa do mal, do demônio. E nós vimos que nem sempre é assim. Eles têm uma ideia de retornar a uma heresia antiga, o maniqueísmo, que ensinava que o diabo tinha o mesmo poder que Deus, duas forças iguais, o mal e o bem. E nós vimos que não é assim, que Deus é soberano. Outra coisa, outro ponto que nós vimos é a influência da confissão positiva. Declarações. Está amarrado, eu declaro, eu determino. Nós não amarramos ninguém, nós não declaramos nada para ninguém e nós não determinamos nada para ninguém. Tudo o que fazemos é orar em nome de Jesus. E se aprover Deus, segundo a sua vontade, Ele nos ouve e nos atende. Amém? Oremos ao nosso bom Deus. Ó Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua palavra lida, explicada e aplicada a todos nós. Que o Senhor nos dê o entendimento, que o Senhor nos dê, em nome de Jesus, o discernimento correto e bíblico da Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa falar conosco, Deus. Que o Senhor venha encher nossos corações. Que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, derramar graça sobre as nossas vidas. Abençoe o nosso domingo, que logo mais possamos nos reunir para cultuarmos o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus em Cristo te abençoe. Tenha um domingo abençoado, um bom almoço. Logo mais seremos unidos na nossa live, buscando a Deus, cultuando, celebrando e pregando o Evangelho da Palavra de Deus. Se você tiver dúvidas, procure o pastor, tire suas dúvidas, que vai ser com muito gosto que eu vou conversar com você e podemos juntos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Um abraço do seu pastor que te ama, que está com saudade de todos. Deus abençoe, meus irmãos.